Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês um pouco de alguma coisa que o Senhor trouxe para mim. Tá difícil para vocês. E eu vou ter que acabar lendo mais textos do que o normal, não sei. Então, tenham paciência. Vamos passear aí pelos livros de Reis e Crônicas, por favor. Então, eu queria só começar com um texto para a gente lembrar qual que é o contexto do qual o contexto todo de qual eu vou que esse rei que eu vou mencionar em qual contexto ele estava vivendo. Então, lembrando que Israel tinha sido dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E no reino de Israel tinha tido 19 reis e todos eles foram maus. Em Judá teve umas alternâncias aí. Nós vamos ler então o trecho de 2 Reis 17. Do versículo 1 ao 18. Nossa, tem 1 Reis, calma aí. Para dar o contexto aí dos irmãos. Então aqui ele está falando, está registrado o porquê que o reino de Israel, né, o reino do norte, terminou. Ele foi levado cativo pela Síria. E aqui está escrito o porquê. Tal sucedeu, então, o cativeiro, né? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram-lhe incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados e de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não os imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todos os exércitos do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Então, está falando aqui de Israel, do reino do norte. E o reino de Judá, como que estava? Peraí. Era o 18 também, pulei. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, isso, e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. E como que estava Judá nessa época? Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Esse é o contexto que eu queria que os irmãos tivessem em mente, no qual surgiu o rei Ezequias. Ezequias foi rei sobre Judá. Vamos ler um pouco sobre o rei Ezequias.
no capítulo 18 de 2 Reis. Vamos lá, 18, versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Oséias foi o último rei de Israel logo antes de ser levado cativo pela Síria. Filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou debaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então, é um cara impressionante, assim, dado o contexto. Vamos ler também um pouco que... Mantenha o dedo aí, por favor, mas vamos ler um pouco o que fala dele em 2 Crônicas. Na verdade, eu não vou ler tudo, assim... Tem relatos muito impressionantes lá e completos. 2 Crônicas 29. Então, aqui fala de Ezequias, no versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E depois aqui relata como os levitas e os sacerdotes se santificaram a casa de Deus e celebraram a Páscoa, que aparentemente não tinha sido celebrada desde a época de Josué, então disse aí 725 anos. Então, assim, dá uma impressão muito boa esse tal de Ezequias, né? Mas aí vamos ler, então, agora, continuando ainda em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 2. Não, desculpa. É 32. Não, desculpa. 31 mesmo, versículo 20 e 21, só para completar a ideia de que Ezequias era um cara bacana. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Então essa é a impressão que Ezequias causou em mim à medida que eu estava lendo. Agora vamos sim ler 2 Crônicas 32, a partir do versículo 24. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos.
Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia. Vamos ler um pouco desse trecho que, voltando agora em 2 Reis, lá fala um pouco mais com detalhes sobre essa visita dos príncipes da Babilônia. 2 Reis 20, 12, versículo 12. Então, nesse tempo, qual tempo? O tempo em que Ezequias ficou doente. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que vieram em tua casa? Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Às vezes a gente lê a Bíblia picada, um dia um capítulo, outro dia outro capítulo, a gente não vê a sequência. Dessa vez eu li a história de Ezequias em sequência e me foi meio chocante. Tipo assim, nossa, o cara tava super bem, restaurou ali o templo, restaurou a Páscoa e convocou o povo a se santificar. E é dito ali em 2 Reis que não teve rei igual a ele depois, ele foi segundo o padrão Senhor, que era o rei Davi na época. E esse final choca um pouco. Você fica assim, Lá voltando, 2 Crônicas, eu esqueci de falar para vocês manterem o dedo, mas eu leio aqui, voltando naquele contudo. 2 Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então, acho que o que o Senhor me incomodou aqui tem muito a ver com o final aqui da vida de Ezequias, né? Como ele começou a carreira dele e como foi o final. E acho que todos nós aqui já conhecemos e andamos com o Senhor já há um tempo, né? Eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas acho que depois de um tempo as coisas começam a ficar um pouco mais sutis, um pouco mais difíceis ou fáceis de relevar. Eu não sei explicar, mas mais fácil cair em religião ou ter um coração altivo ou um coração que diz, isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já ouvi. Aí lembrei também, há umas semanas, o André Cardoso, ele leu a história de... Bom, ele fez um apanhado aí, né, da história de Israel. Claudino. Não foi Cardoso? Desculpa, gente. Claudino. O Dedé. Fui falar bonito e falei errado. O Dedé lembrou da história de Israel, né, e ele leu um pouco, lembrou de Salomão, que é um cara que parece também cair nessa categoria aí de Isaías, Ezequias, talvez até de uma forma mais chocante, né, porque ele
ele veio, assim, a impressão que dá, começou com seu reinado ali super humilde diante de Deus, reconhecendo ali sua limitação, pedindo a Deus sabedoria e inteligência. O Senhor deu, construiu o templo, trouxe a arca ao templo, também convocou o povo à santidade, e a gente sabe o final dele também, né? Como ele tinha 1000 mulheres e se rendeu à idolatria dos deuses dos povos das mulheres dele. E aí tem um versículo que eu queria ler com vocês dessa parte de Salomão, que tem em 1 Reis 11:6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Essa palavra perseverou aqui me chamou a atenção, e junto com essa história de Ezequias, eu fiquei pensando o que é que o Novo Testamento traz em relação a esse final da carreira, ou essa parte mais pra frente. Eu sei que tem muita coisa, mas eu não cheguei a explorar muito, mas vieram alguns versículos que eu quero ler rapidinho com os irmãos. Então eu queria ler Hebreus 10. Então a palavra perseverou aparece lá também, por isso que eu lembrei. Apesar de que, assim, versão em português, né, foram palavras que foram traduzidas para a mesma palavra. Então, Hebreus 10. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, acho que, lembrando desse versículo, né, acho que diante de Deus, que Ele nos deu um coração humilde, que perceba a nossa necessidade de perseverança, a nossa carência, e que Ele providencie, porque a jornada é longa, o caminho é estreito, e a gente tem a tendência a desviar, como ovelhas, desviar, esquecer ou permanecer na mesma, que na palavra não tem permanecer na mesma, né? Ou se você para, você está retrocedendo. Então, que o Senhor, como um bom pastor, nos conduza com a vara e com o cajado dele. Essa questão do aquele que vem, virá e não tardará, também me lembra de que o Senhor também é bem misericordioso e Ele nos dá tempo de arrepender. Então, Ezequias ali teve o coração dele provado ali no finalzinho. Que o Senhor prove o nosso coração no som de hoje, né? Lembrando do final de Salmo 139, né? Que Ele prove nosso coração e veja se há algum caminho mau e nos conduza pela vida eterna hoje, porque Ele não tarda e virá. Amém. E acho que são esses versículos, acho que tem muitos mais que o Novo Testamento também pode trazer com relação a isso, mas eu deixo os irmãos procurarem e meditarem. E só lembrando também das palavras do Senhor logo antes dele ser crucificado, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Então que Ele tenha misericórdia de nós e nos conduza até o final, que a gente lembre de ser fiel até a morte e que Ele nos mantenha de pé. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Amém. A Sandra vai... deixa eu posicionar aqui. O que eu quero compartilhar hoje também foi uma coisa que eu ganhei, que é muito simples, mas que foi muito significativa para mim.
Se a gente abrir aqui na primeira epístola de João, 1:9, nós podemos ler assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu tenho lido o livro do Oswald Sanders, que é o Incomparável Cristo, né? E eu tenho, assim, sido impactada com algumas coisas, né? Porque a gente vê que a nossa fé, ela tem, assim, 4 pilares fundamentais, que seriam a encarnação do Senhor, a crucificação, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Então, se a gente for olhar aqui essa questão da ressurreição, que a gente tem falado antes, até no partir do pão, né? A gente vê que a gente está lembrando do sacrifício do Senhor, mas a gente também tem que ver que só aquela cruz ali não seria todo suficiente, né? O Senhor teria que ressuscitar para que ele, na glória, pudesse interceder por nós, né? Então, a gente vê nessa questão da ressurreição que a igreja primitiva, ela não inventou essa ressurreição, né? Quando o Senhor ressuscitou, apesar dele ter falado, os discípulos, todo mundo, ninguém tinha a noção que a gente tem hoje depois de tudo acontecido, a gente já sabia de tudo, né? E naquela época não. Então, a partir do momento que o Senhor ressuscitou, ele proporcionou o nascimento da igreja dele. Então, a ressurreição é que criou a igreja, não foi a igreja que começou com alguma coisa, não. O Senhor, quando ele foi assunto, depois dele ter aparecido a várias pessoas que comprovaram completamente que ele ressuscitou, quando ele subiu, ele falou: olha, vocês se reúnem aí que eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Então, a gente vê, né, a gente olha para Pedro, há 3 dias depois tinha negado o Senhor, né, falado que não o conhecia e tudo, e depois a gente já vê um Pedro totalmente mudado. Por quê? Porque Pedro teve o Espírito Santo dentro dele, né, no Pentecostes ali, mais aquele tanto de irmãos, como o Luiz compartilhou hoje na hora da ceia, e aquele Espírito que foi derramado, ele teve proporcionou uma grande mudança nos discípulos. Então, Pedro virou outra pessoa. Então, você pode ver assim, mas como que isso aconteceu? Aconteceu pelo Espírito que foi derramado, né, e onde começou a igreja. Então, isso aí é uma confirmação, né? E pensando para os dias de hoje, a gente pensa como isso nos acontece, né? A gente crê no Senhor, e como que a gente tem aquele primeiro amor, e depois a gente já não tem um testemunho tão forte, né? Porque às vezes a gente apaga o espírito, a gente vai cuidar das nossas coisas, e a gente não consegue fazer com que esse espírito seja sempre muito presente em nós. Então, o que acontece? O Senhor, né, ressuscitou, e foi crucificado e ressuscitou, e está à direita do Pai, porque ele sempre condena o pecado, porque esse pecado resulta em juízo e interrompe a nossa comunhão com Deus. Então, como nosso advogado, ele pode manter aberto o caminho da restauração dessa comunhão perdida, mediante arrependimento e a nossa confissão. Então, quando a gente abre aqui João, o Evangelho de João 7, no versículo 37, né, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, né? Então, assim, para os dias de hoje, a gente vê o quê? Que nós somos a herança do Senhor. Ele nos comprou por preço, nós somos comprados mesmo por Ele, né? E a gente precisa realmente, nesses dias do fim, que nós estamos vivendo, o Senhor pode voltar amanhã, como pode voltar há 5 anos, mas isso não é importante. O importante é que a gente use esse dom do Espírito para que a gente possa agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, né? Então, aqui no livro do irmão, né, ele coloca aqui muitas poesias, muitas coisas. Eu gostaria de ler uma coisa assim que está aqui, que é do irmão Tozer, né, que fala assim: o Senhor subiu até as alturas, o Senhor triunfou gloriosamente, em poder e força excelentes. O sepulcro e o inferno são levados cativos. Veja, ele retorna, nosso glorioso cabeça, a sua morada eterna. Os céus, com exultação, recebem o seu Senhor, adorado por santos e por exércitos de anjos. Ó dia de exultação! Ó terra, adora o teu glorioso Rei. Canta que ele ressurgiu e ao céu subiu com grata adoração. Nosso grande sumo sacerdote nos precedeu, para agora sua graça sobre a igreja derramar. E, além disso, o seu amor nos concedeu. Ó, que nosso coração a ele se eleve, que tudo em nós para cima se incline, para ele, que vive para sempre. Então, isso assim me impactou, né? Porque a gente tem tudo que a gente precisa está disponível nessa salvação completa. Então, que a gente não esqueça desse primeiro amor e que a gente use desse Espírito Santo para ser um bom testemunho de vida para as pessoas e que a gente possa apressar a volta do Senhor, nos derramando mesmo em direção ao Senhor, que eu acho isso assim muito difícil, como a gente troca o Senhor por cisternas rotas, a gente faz um monte de coisa, mas quando a gente olha a beleza do Senhor, só nos resta mesmo ser cativado, estar aos pés dele e fazendo tudo para a honra e glória dele, mas com a capacitação que ele nos deu através desse Espírito Santo tão maravilhoso. Então, é isso que assim, ganhou o meu coração, que essa igreja veio porque ele foi glorificado e todo o sacrifício dele foi plenamente aceito por Deus. Então, Deus é poder, né? E o Senhor é uma misericórdia, porque não tem explicação uma morte assim, sem ter nenhum pecado. É mesmo uma demonstração de amor, porque deu a vida por nós. E isso tem assim, me impactado muito nesses dias que a gente tem vivido, né? Que a gente tem que parar de olhar para todas essas circunstâncias e ver que tudo que está acontecendo é plano do Senhor, né? Para a gente ser ganho totalmente para Ele. Então, era isso que eu queria compartilhar. Irmãos, eu gostaria de ler no livro de Daniel, capítulo 9. A gente vai ler mais do que eu vou comentar, porque é muito melhor, né? Em relação à palavra de Deus. Daniel 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus,
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e ora para nossa e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse. Só até aí, irmãos, só até aí, né? A gente leu essa porção do livro de Daniel e
Eu acho que é o contraponto do Ezequias, né? Porque é tão impressionante que, assim, na minha humilde opinião, Daniel é a figura mais próxima de Jesus que a gente pode ter na Bíblia, sabe? Porque é um homem que é um ser humano, né, que agiu de uma forma tão maravilhosa, né? E ele nessa oração estava confessando o pecado dele. Quando você olha para a vida de Daniel, né, você fala assim, mas que pecado que ele está confessando, né? Um homem que agia segundo o que Deus mostrava para ele, né, segundo todas as revelações maravilhosas que Deus dava para ele, e ele estava ali, né, ao contrário do Ezequias, né, que se exaltou, né, Daniel estava se humilhando diante do Senhor, né. E a gente vê se a gente continuar lendo, né, quantas coisas o Senhor revelou ao Daniel. No capítulo 10 fala que desde o momento que ele aplicou o coração a compreender, né, os desígnios do Senhor, né, as orações dele foram ouvidas, né. Então é maravilhoso demais. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos, né, para esse ponto, né, dessa oração maravilhosa, né, a humildade que Daniel teve e que assim nos constrange de maneira muito forte, né? Amém, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor do tempo juntos e logo depois estaremos despedidos. Pai amado, nós bendizemos o teu santo nome, damos graças a ti pela tua palavra. Senhor, quanta riqueza, Senhor, encontramos, Senhor, naquilo que o Senhor inspirou na tua palavra. Obrigado pelas várias menções, várias lembranças dessa noite. Reconhecemos a tua bondade, o teu cuidado para conosco. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o teu encorajamento é que perseveremos e sejamos firmes até o fim. Senhor, não permita que a gente esmoreça pelo caminho. Também nós damos graças porque o teu Espírito que foi derramado, graças à tua exaltação, que nos permite prosseguir. E é aquele que está ao nosso lado para nos conduzir, nos ajudar, nos confortar. Senhor, e obrigado também por essa maravilhosa oração que lemos aqui em Daniel. Senhor, como é verdade, Senhor, que Senhor, precisamos do perdão dos nossos pecados, mesmo daqueles que não aparecem, mesmo aqueles que só nós temos consciência, às vezes nem nós. Senhor, mas nós reconhecemos que o perdão pertence a Ti. Isso é grato, Senhor, tão gratos, Senhor, por grande provisão, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, que possamos prosseguir nessa semana alegres, firmes no Senhor, Senhor, inabaláveis, Senhor, contra todo sussurro, Senhor, do inimigo, toda tentação que possa surgir, toda provação. Senhor, permanecemos firmes e inabaláveis no Senhor. Amém. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos por esse tempo juntos. Amém. Encoraja-nos, Senhor, ao longo dessa semana, Senhor, e mantém-nos, Senhor, firmes no Senhor, procedendo de forma a agradar o teu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.